Pessoal, muito bom dia. Vamos lá, vamos começar, tá? Eu não quero me delongar muito aqui, porque eu sei que a gente está aí no final do mês, e final do mês é correria para a gente aí, para nós batermos as nossas metas, tá? E eu tentei trazer um tema hoje prático, algo que, se você começar a aplicar no seu dia a dia hoje, eu acredito que você vai colher resultados. Por que eu falo que eu acredito que você vai colher resultados? Porque eu colhi resultados como eu comecei a aplicar isso na minha vida quando eu estava aí como corretor na House aí de Juiz de Fora, tá? Me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Diego Vasconcelos. Hoje eu sou coordenador de parcerias aqui da cidade de São José dos Campos, certo? Mas eu comecei em Juiz de Fora, um time de House. E essas dicas aqui que eu vou dar, eu mesmo apliquei, né, no meu dia a dia aí e consegui colher bons resultados aí nas vendas, né, nos fechamentos, na hora de passar para a mesa, tá? O nosso tema hoje é como vender mais, tá? Eu quero dar 5 dicas práticas para que você possa ter mais resultados em suas vendas. Beleza, pessoal? Enquanto isso, o som tá ok, todo mundo me ouvindo? Me dá um alô aí pelos comentários. Seguinte, pessoal, vamos lá. Opa, pulou um pouquinho mais. Vamos lá. Pessoal, eu trouxe aqui para abrir nosso treinamento essa frase que muito me marcou, tá? Theodore Dalrymple é um dos autores que eu mais gosto de ler, é um ensaísta britânico, tá? Que combate muito a questão do comodismo, do vitimismo, da questão de querer culpar as outras pessoas pelas nossas atitudes e responsabilidades. Então, ele diz, não é porque a vida te deu cartas ruins que você tem que perder o jogo, tá? E eu quero traçar aqui o nosso treinamento, aqui, a nossa live de hoje, comparando a nossa vida de vendedor, de corretor, como um jogo, tá certo? Pessoal, não tem jeito, tem gente que a vida da carta é melhor, tem gente que a vida da carta é pior, mas não quer dizer que se você não teve as melhores cartas no momento que você começou, que você precisa perder o jogo. O jogo ele pode ser mudado, ele pode ser virado com técnica, com treinamento, com persistência, entendeu? Então não é porque a vida te deu cartas ruins que você tem que perder o jogo. Então, esse é o primeiro insight que eu quero dar para vocês aqui nesta manhã, certo? Então vamos lá, pessoal. Primeira dica, e a gente já vai de primeira dica dando um porradão. A culpa é sua. Exatamente, a culpa é sua. A primeira chave que um corretor deve virar na vida dele para obter mais êxito aí na sua vida é virar a chave da autorresponsabilidade. Ou seja, se você não vende mais hoje, a culpa é sua. Eu, quando estava iniciando a minha carreira de corretor, eu via meus colegas vendendo muitas vezes 5, 7, 10 apartamentos por mês e eu não conseguia ter esse resultado. Eu vendia um, vendia dois, vendia um, vendia dois. Então, assim, os meus primeiros 6 meses aí dentro da corretagem foi vendendo 1, 2 apartamentos, certo? Eu até levei um apelido, né, do meu antigo coordenador de Zé Duas Vendas. E isso me deixava puto da vida, certo? Até que eu quis mudar isso. E um amigo corretor, amigo meu corretor da minha época, que era um dos ponta, top 1 da Inter, ele me emprestou o livro do Paulo Vieira, é isso mesmo, Rogério, Diego Zé Duas Vendas. Ele me emprestou um livro do Paulo Vieira que chama O Poder da Ação. E esse livro mudou a minha vida simplesmente por esse ponto aqui. A culpa é sua. Ou seja, eu queria culpar todo mundo de eu não ter resultado. Ou seja, a culpa era do coordenador que não me ajudava, a culpa era do lead que não chegava para mim, a culpa era dos meus amigos que não me ajudavam. Todo mundo era culpado, menos eu. Até que eu li esse livro e eu tive uma virada de chave e eu entendi que a responsabilidade era minha, que a culpa era minha. Se eu não estava vendendo, não era culpa de ninguém, a culpa era unicamente minha. A gente não deve esperar
a motivação vir dos segundos de outras pessoas, pessoal. A gente tem que ser automotivadores. Nós temos que nós mesmos sermos a nossa motivação. E quando eu entendi isso, parece que o universo conspirou a favor e eu comecei a obter mais êxito, porque a partir daquele momento eu comecei a colocar também em ação muitas das coisas que eu não fazia. Porque eu ficava esperando. E a gente não deve aguardar, a gente deve ir para a luta, a gente deve ir pegar e fazer com as nossas próprias mãos que o resultado vem. Então, a primeira dica é essa, pessoal. A culpa é sua. Vire a chave da autorresponsabilidade. Enquanto você não virar essa chave da autorresponsabilidade, você não vai obter êxito nas suas vendas. Põe isso na sua cabeça. A culpa é sua. A empresa é sua. Quem toca a sua empresa é você mesmo. Não espere ser motivado pela esposa, pelo coordenador, pelo diretor, porque cada um carrega os seus problemas. Então, você deve virar hoje, para você começar a obter êxito aí nas suas vendas, a chave da autorresponsabilidade. Pessoal, segunda dica, confie no seu produto. Isso aqui é essencial se você quer vender mais. É confiar no seu produto. Você só vende aquilo que você compra. Então, você deve conhecer o seu produto bem. Conhecer o seu produto do térreo ao último andar, da piscina, área de lazer. Você deve entender o que ele tem de melhor e entender que ele é o melhor para o seu cliente. Pessoal, se vocês não comprarem o produto que vocês vendem, vocês não vão ter confiança para vender. E na hora de uma negociação, a confiança no produto, ela é muito importante. Porque se você não tiver firmeza, propriedade, autoridade ao falar daquilo, o seu cliente não vai confiar a vida dele a você. Ele não vai confiar o único, às vezes, o único imóvel que ele vai comprar na vida a você. Agora, se você tem total conhecimento do seu produto, se você tem confiança de que aquele produto é o melhor, que é um produto bom, que é um produto justo para o seu cliente, você vai vender melhor esse produto. Você vai ter mais prazer em sentar na mesa e vender esse produto para o seu cliente. Agora, se você acha o produto ruim, desculpa, meu amigo, você está na empresa errada. Se você acha que o produto é pequeno demais, amigão, você está na empresa errada. Você tem que olhar para o seu produto, fazer um diagnóstico do seu produto e entender que ele é o melhor. Entender que ele é bom. E você tem que comprar o seu produto. Porque se você não consegue se convencer, como que você vai conseguir convencer o seu cliente de que aquele produto é o melhor para a vida dele? E muitas das vezes, pessoal, não é o produto melhor. A gente sabe muito bem disso, que a gente trabalha com um público que muitas vezes é um público sensível na questão de renda. Então, o cliente, às vezes, ele queria um apartamento maior. Ele queria um apartamento de 3 dormitórios com varanda suíte. Porém, a realidade dele é aquela. E se a gente não for lá e der aquele choque de realidade no seu cliente, o próximo corretor que atender vai dar e vai vender na sua frente. E vai vender no seu lugar. Você está me entendendo? Então, vamos lá. A segunda dica é essa, pessoal. Confie no seu produto. Confie. O seu produto é um ótimo produto. Conheça bem o seu produto. Não tenha dúvidas na hora de apresentar o seu produto. Pega o memorial descritivo, leia, releia. Pega o contrato, leia, releia, anote suas dúvidas. Porque é muito importante também cliente que tem dúvida de contrato e a gente não sabe responder. Isso deixa a gente numa posição de muito difícil na hora de um convencimento. Então, leia o contrato. Quem aqui já leu o contrato? A nossa minuta de contrato. Então, leia esse contrato. Tire suas dúvidas. Mande ajuda para o seu coordenador. Se o coordenador não souber, ele vai mandar para o jurídico vai explicar para a gente o quê? Quando o cliente trouxer a dúvida do produto, eu sei tudo sobre o nosso produto. Perfeito, pessoal? Próxima dica, terceira dica. Muito importante também. Se especialize em crédito. Pessoal,
a gente tem a Imob do nosso lado, tá? Então você precisa entender de ponta a ponta o crédito. Você precisa dominar de ponta a ponta as regras do Minha Casa Minha Vida. Você precisa dominar de ponta a ponta as faixas do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque, mais uma vez, eu quero trazer o nosso público, na maioria das vezes, ele é o público sensível, de renda sensível. Então, muitas das vezes, a gente vende mais o crédito do que a gente vender o apartamento. Então, você dominar as mudanças de faixas, as mudanças de juros, as regras aí para dependente, é de vital importância. Eu vou dar um exemplo prático, pessoal. Aqui em São José dos Campos, a gente não tem produto faixa 2. Aqui a gente tem o produto faixa 3 e o produto faixa 4. Só que a diferença de juros do produto faixa 3 para o faixa 4 é muito grande. É muito grande. São 2,4 de juros ao ano. Isso numa parcela representa R$500 de diferença. Então, muitas das vezes, o cliente ele chega para fazer uma simulação com você e o limite do faixa 3 aqui, por exemplo, é R$8.600. E ele vira para você e fala que a renda dele é R$8.600. O que você faz? Vai lá e simula em R$8.600, sem ter a maldade de pedir ele o lerite, de falar com ele, amigão, tem certeza que é 8.600? Porque aí você vai, faz a simulação, faixa 3, a prestação dele ficou em X. Porém, quando ele te manda o documento, você vai ver o documento lerite dele, está lá 8.602. Pronto. O cliente está na faixa 4, daí a prestação dele vai ser maior ou o financiamento dele vai ser menor. Aí, meu amigo, depois que você vendeu o bom, para você vender o ruim, é horrível. Então, sempre duvidem do cliente. Ainda mais quando ele te passar a renda redondinha. Então, você tem que saber de cor as mudanças de faixa, as regras. Tá na dúvida? Amigão, faz na faixa de cima. Porque depois, se vir a faixa de baixo, tá ótimo. Você diminuiu a prestação do seu cliente, você aumentou o financiamento do seu cliente, você aumentou o subsídio do seu cliente. Mas para isso você precisa estudar o crédito. Para isso você precisa entender do crédito, ter as manhas do crédito, tá? Quem aqui sabe falar, né? A gente está aqui com 56 pessoas na live. Quem aqui sabe explicar exatamente como que é calculada a evolução de obra? Você está entendendo? Evolução de obra é um ponto, é um calcanhar de Aquiles para a gente. Mas você sabia que a evolução de obra é justo? Você sabia que a evolução de obra ela é segura? Ela dá tanta segurança para o cliente que o cliente nem imagina. Entendeu? Aqui, em São José dos Campos, a maioria dos nossos concorrentes aqui não fazem dentro do crédito associativo. Eles fazem o que a gente chama de financiamento futuro, tá? E no financiamento futuro, o cliente não paga evolução de obra. Então, isso é uma ilusão para o cliente. O cliente fala, eu vou pagar essa evolução de obra, não. Eu vou comprar ali no concorrente ali e com ele eu não pago evolução de obra. No entanto, o cliente não paga evolução de obra, porém ele paga a correção do valor do apartamento todo esse tempo de obra. E se a gente colocar um do lado do outro, a evolução de obra sai mais barata. Fora que o cliente já está com financiamento contratado, os juros contratados, se qualquer coisa acontecer com a renda dele, perder emprego, trocar de emprego, ganhar mais, ganhar menos, ele está seguro no financiamento dele pré-fixado. Então é um ponto, gente, que a gente também precisa vender. Vender o crédito, explicar o crédito. E se a gente não dominar, como que a gente vai vender? Então a gente tem que pegar, estudar isso, entender bem. E mais uma vez, é como eu falei de confiar no produto. Evolução de obra, gente, é justo o cliente pagar. É barato o cliente pagar. Se ele for comparar com um apartamento onde ele compra e não paga evolução de obra, se ele for pagar uma correção de INCC durante 3 anos. Pensa bem isso, seu cliente vai pagar INCC de 2 meses aí, chega um boleto para ele de R$400, ele dá mortal para trás. Agora imagine INCC de 3 anos, meu irmão.
Então, essas coisas, esses comparativos, você tem que colocar na mesa para o seu cliente entender que a evolução de obra é justa. Então, pessoal, pega nisso aí, domina o crédito. O pessoal do crédito tem várias apostilas, vários treinamentos para vocês dominar essa parte, beleza? Vou passar para frente que meu tempo está acabando aqui. Quarta dica. Entenda o seu cliente. Pessoal, busque coletar o máximo de informações possível sobre o seu cliente, porque isso vai te ajudar na hora do fechamento. Pessoal, atendimento é para isso. Atendimento é para você entrevistar o seu cliente. Venda nesse primeiro momento sem falar de venda. Tenta entender o que é que o seu cliente está buscando. Tenta entender o que é que o seu cliente precisa. Tenta entender o que é que o seu cliente necessita, qual que é a dor do seu cliente. Isso é uma frase que todo mundo usa. Qual que é a dor do seu cliente? Para quê? Porque no momento do fechamento, você vai precisar de cartas, amigão. Você vai precisar de trunfos para usar, para você fazer o fechamento com o seu cliente e quebrar a objeção do seu cliente. Tá? Eu quero dar um exemplo prático aqui que aconteceu em São José dos Campos. Eu estava fazendo um fechamento de um cliente, faz a conta aí. O cliente ganhava R$4.000. Um rapazinho de 19 anos. R$4.000 que ele ganhava. Juntando prestação, mais entrada, mais evolução de obra, o cliente ia pagar R$2.000, pessoal. Ou seja, metade do salário bruto dele. Quando o cliente sentou na minha mesa, ele voltou para trás, tremeu e falou, cara, não dá para mim. Não dá para mim. Eu olhei para o lado dele, a noiva dele, também de 18 anos, grávida. Eu virei para ele e falei, Cauã, me desculpa, deixa eu adentrar um pouquinho aí na sua vida particular. Aonde você mora, Cauã? Ele falou, cara, eu moro com a minha sogra. Eu falei, cara, você vai deixar o seu filho nascer na casa da sua sogra? Ele abriu o olho e falou, verdade. Amigão, quase furou o contrato com a caneta. Assinou, comprou, deu poucos meses. Ele voltou lá para me agradecer e falou, cara, se você não tivesse me dado empurrão, eu não teria comprado, eu estaria acomodado aonde eu estava. Consegui um emprego melhor, comprei um carro, estou pagando meu apartamento de boa, meu filho nasceu, eu vou morar no meu lar. Então, pessoal, tem hora que o nosso coração aperta de fazer um negócio desse. Mas volto a falar, se você não fizer, o colega do lado vai fazer. Se você não mostrar para o cliente a realidade da vida, a dureza da vida, que ele está perdendo, às vezes, a oportunidade da vida dele, outro corretor vai fazer. E o cliente depois vai voltar para agradecer, porque a realidade é essa. A gente tem entendimento de mercado, a gente tem tempo de trabalho, a gente sabe o que acontece. A gente sabe que imóvel não fica mais barato do dia pro, né, de um ano para o outro. A gente sabe que o imóvel encarece, os juros encarecem, tudo encarece. Então tem hora que a gente tem que ter o trunfo na manga de conhecer o seu cliente, entender a necessidade dele e você usar isso como trunfo para você fechar a venda. Então entenda o cliente, busque entender. Os primeiros atendimentos, busca extrair o máximo possível do cliente, onde é que ele mora, se ele mora com parentes, se ele paga aluguel, se ele não paga aluguel, entendeu? Se ele mora em um bairro de risco, porque tudo isso você vai usar como argumento aí na hora de fechar essa venda. Pessoal, para terminar, quinto e último ponto, não seja corretorzão. Quem aí conhece esse termo, corretorzão? Levanta a mão aí e fala um eu aí. Quem conhece o termo corretorzão? Pessoal, não entregue tudo para o seu cliente no primeiro contato. Seja estratégico. Coloque as cartas na mesa conforme o desenrolar do jogo. E a gente volta lá no ponto das cartas. Pessoal, sabe quem que é o corretorzão? O corretorzão é aquele que recebe o lead e fala assim, bom dia, meu nome é Diego Vasconcelos, corretor da Inc. Empreendimentos. Já manda tabela, book, localização, tudo para o cliente. Você deu tudo o que o cliente precisava. Sabe o que acontece?
Ele não precisa mais de você agora. Ele não precisa mais de você, porque você já deu todas as informações para ele. Você não coletou informações e ele coletou informação. Sabe o que vai acontecer? Na maioria das vezes, quando você faz isso, quando você já entrega tudo para o seu cliente, ele não te responde mais. Sabe por quê? Porque a maioria dos clientes que você recebe hoje, eles não estão ainda no momento de compra. Eles estão no momento de pesquisa. E é o momento que você deve o quê? Fomentar o desejo do seu cliente. Fomentar a vontade do seu cliente. Só que aí o que acontece? Ele foi lá e derramou aquele monte de informação no seu cliente. Ele, às vezes, ele estava buscando só o preço, às vezes ele estava buscando só o tamanho, você já deu para ele, agora não te responde mais. Sabe o que vai acontecer? Você fica cansado de atender esses clientes que não te respondem. Aí esse cliente você abandona ele. Esse cliente, o que acontece? Quando ele quiser mais alguma informação, provavelmente ele não vai te procurar. Ele vai clicar no anúncio do outro corretor. Aí se o outro corretor fizer a mesma coisa com ele, ele vai abandonar o corretor. Aí muitas vezes na terceira, quarta vez que ele conversar com o terceiro, quarto corretor, ele fecha. Mas ele fecha não é porque o lead que ele recebeu é bom. É porque 3 corretores já esquentaram o lead para outro fechar a venda. Então envolva o cliente, traz o cliente, pergunta, faça perguntas. E o seguinte, você tem que pegar as estratégias que você tem que pegar, né, as condições de venda que você tem e saber jogar com elas com o cliente. Tem gente que já entrega logo, posso parcelar a entrada, posso dar documentação de graça, posso parcelar a documentação. Se você entrega tudo para o cliente, você fica sem trunfo na hora de fazer um fechamento. Certo? Então, pessoal, a mesa trouxe o cliente na mesa. É a hora de vender tudo o que você precisa de vender. Estou aqui fazendo a primeira simulação. Consegui envolver o cliente no WhatsApp, trouxe ele no stand. Agora é o momento de mostrar o decorado e fazer a simulação. Estou fazendo a simulação. Certo? O que eu faço? Eu esqueço de vender tudo o que tem, vamos dizer, de ruim na hora da simulação. Então, ou seja, fiador, pessoal, tem que vender na hora da simulação. INCC tem que vender na hora da simulação. Evolução de obra tem que vender na hora da simulação. Sabe por quê? Porque depois que aprovar o cliente, é só festa. É só festa. Venda, gente, a gente não volta para trás. A gente não volta para trás. A gente, né, tem corretores aqui que perdem venda por quê? Deixam para falar que o cliente precisa de fiador depois de aprovado. Além de ser um balde de água fria para a pessoa, porque, né, arrumar fiador muitas das vezes é uma causa delicada, mas também é vendável, também é justo. Você consegue explicar ao seu cliente o porquê que a gente precisa de um fiador, e quando você é claro e explica o seu cliente entende. Mas isso deve ser vendido na mesa. Não deve ser vendido após a aprovação, porque muitas vezes o cliente também perde a confiança em você. Fala, esse cara está querendo me enganar. Será que tem mais alguma coisa lá na frente que eu ainda não sei? Então, envolver o cliente no primeiro atendimento, que muitas vezes vai ser no WhatsApp. Deixa algo para você mostrar. Deixa algo para você mostrar na hora do atendimento. Não entregue tudo. Não tenha medo de perder a venda por causa disso. Não entregue tudo. Tenha estratégia, trunfos na manga, para você chegar na hora do primeiro atendimento, vender tudo que tem de ruim, para depois da aprovação ser só o momento de festa. Pessoal, é isso, tá? Eu quero aqui uma mensagem final. Lembre-se, põe isso na sua cabeça hoje uma vez por todas. Você é o especialista. Portanto, nesse jogo, quem deve dominar a mesa é você, corretor. Então vai lá e dá um show de atendimento e boas vendas para todo mundo. Muito obrigado, pessoal.